Boa noite, galera! Seguindo com mais um estudo bíblico aqui no canal, onde nós vamos continuar o nosso estudo bíblico sobre fé. E como eu tinha comentado, né, essa passagem de Romanos 5, eu separei como uma passagem central do nosso estudo, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, até o momento, né, fazendo uma breve recapitulação, nós estamos conversando sobre justificação pela fé, onde, através da fé em Jesus Cristo, nós agora temos a redenção dos nossos pecados, né, o perdão de Deus, e temos paz agora com Deus, o justo juiz, né, através dessa graça que está em Jesus Cristo. Agora nós aguardamos com grande expectativa a volta de Jesus Cristo, onde ele vai voltar com grande glória, né? Por isso que ele fala, na esperança da glória de Deus. E, resumindo, é isso. Nós conversamos sobre o conceito de justificação pela fé e por que a justificação pela fé, né? Ela está intimamente ligada com o conceito apresentado no livro de Hebreus, no sacrifício de Cristo, que ele é único, suficiente e definitivo. Através do sacrifício de Cristo, nós não precisamos mais realizar nenhum tipo de sacrifício para os nossos pecados. Entende? Jesus Cristo já pagou inteiramente os nossos pecados, quando ele morreu na cruz em nosso favor. Então, resumindo, é isso. Agora, nós vimos esse conceito no livro de Romanos, né, no capítulo 3, se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui. Isso, no capítulo 3, né, onde nós estamos conversando. E agora, no capítulo posterior, o Paulo começa a exemplificar sobre esse conceito de justificação pela fé através do exemplo de Abraão. E ele vai começar a falar sobre isso. E não por acaso, né, Abraão é chamado de o pai da fé. Por isso que eu comecei com aquela animação no início desse estudo sobre fé, de Abraão e Isaac, o filho da promessa, e contando toda aquela história do Monte Moriá. Quando vocês tiverem tempo, né, quem já viu já está por dentro, mas quem não viu pode ver os vídeos que foram gravados no YouTube das exposições anteriores, e até mesmo o link dessa apresentação está disponível na descrição desse vídeo, caso vocês queiram também ter acesso às explicações anteriores, aos vídeos anteriores. Então, resumindo, é isso. Dando continuidade, separei essa passagem. No final, eu vou colocar a referência dela. Mas diz assim: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abre aspas. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Fecha aspas. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica um ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acreditará justiça, independente de obras. Abre aspas. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, como nós tínhamos conversado, né, aqui, ao longo desse capítulo, ele vai começar a falar sobre a justificação de Abraão. E ele comenta sobre isso, usando até através das passagens, né, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Essa é uma das passagens assim, centrais desse capítulo, onde vai citar isso várias vezes. E ele cita outra passagem também, falando de Davi, onde Davi fala sobre isso, da felicidade do homem a que Deus acreditará justiça independente de obras. E ele menciona sobre isso, sobre o perdão, entendeu? Mencionando que como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, isso, feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Continuando. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, ele foi acreditado como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. Ele é igualmente o pai dos circuncisos e não
ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Então, aí aqui ele vai comentar sobre isso. Quando ele fala assim, apenas aos circuncisos, quando ele está querendo dizer isso, os circuncisos, ou também aos incircuncisos. Ele também está se referindo aos judeus e aos gentios, entende? A circuncisão veio através da lei, né? Através de uma ordenança de Deus, uma aliança que Deus tinha estabelecido com Abraão. Então, ele está mencionando... Por que ele pergunta isso? Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Então, ele está mencionando que ele creu em Deus e isso foi acreditado como justiça antes de ter sido circuncidado. Por que isso é importante pensar nisso? Porque foi antes dele ter recebido a lei. Ora, se Abraão tivesse sido justificado por Deus através daquilo que ele fazia, entende? Da sua obediência à lei, como é que ele foi justificado antes, entende? Por isso que Paulo comenta isso. Não sei se ficou muito claro, mas resumidamente, né, o Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça antes da circuncisão, antes da lei. A lei e a circuncisão, a aliança com Deus veio posteriormente. Concluindo isso, assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Então ele creu em Deus, de fato, entendeu? A circuncisão veio como sinal. Portanto, ele é o pai, que nem a gente tinha conversado, né? Muito famoso. Abraão é chamado de o pai da fé, né? E ele fala isso, o pai de todos os que creem, viu? Crer, fé, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E ele não é somente, né, chamado pai da fé, mas não considerando só os judeus, só através do legalismo, né, só através da prática da lei. Mas ele fala assim, mas também ando nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, entende? Ele é o pai da fé, por exemplo, através da fé que Abraão teve, ele considerado assim uma fé exemplar, né, tanto que ele é comentado nos exemplos de fé, né, em Hebreus 11. Até aí, por enquanto, é isso. Vai ficar um pouco mais claro esse conceito de pai da fé nos versículos posteriores. Mas resumindo é isso, que não é pai só dos judeus, mas dos gentios também. Não só dos circuncisos, mas também daqueles que andam segundo os passos da fé que ele teve. Concluindo assim. Agora a próxima passagem. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Então, ele está comentando que não foi por causa da lei, da sua vida de prática da lei, né, a qual Abraão recebeu a promessa de Deus. Entende? Ele até comenta assim, se fosse pela prática dele, não seria promessa, entende? Mas o que agradou Deus, claro, a obediência de Abraão, com certeza. E também a fé que Abraão teve, entendeu? Que ele confiou em Deus. Tanto que aquela animação, né, que explica com bastante carinho o tremendo exemplo de fé, né, que Abraão teve. Resumindo isso. Então, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Então, resumindo assim, que não é através da lei, né, do legalismo, mas através da fé. E ele até comenta isso, né, que a lei produzir o que é lei deixa ainda mais evidente o quão nós somos falhos. Foi o que eu comentei no início da explanação anterior, começando com o conceito de todos nós somos injustos aos olhos de Deus, todos nós somos falhos e pecadores. Que nem Jesus Cristo falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a lei, né, os mandamentos, deixam isso ainda mais evidente. E quando não há lei, não há transgressão, porque não há lei, não há transgressão. Então a lei deixa isso evidente, resumindo é isso. Continuando.
Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Pronto. E por isso que eu comentei que nos versículos posteriores ia ficar mais claro esse conceito de pai da fé. Entendeu? Por que Abraão é chamado de pai da fé? E aí é aqui que ele explica isso com bastante carinho. Como está escrito, abre aspas, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, ele é nosso pai aos... Foi mal, desculpa. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem criou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim, abre aspas, assim será a sua descendência. Então, a promessa vem pela fé, né? Através da fé que Abraão teve, ele alcançou Deus prometeu para ele alcançou a promessa, foi obediente a Deus e veio através da graça, não por, como posso dizer, porque é isso que ele comenta no início, né? Se fosse pela lei, Abraão teria de se gloriar. Mas não, entendeu? Foi por uma graça, foi um favor de Deus. Assim, Deus não estava devendo nada para Abraão, digamos assim, não precisava cumprir nada com Abraão, digamos assim, entendeu? Ele fez porque é por sua graça, entendeu? Por benevolência, por amor. Porque Deus tem prazer em nos abençoar, mas não assim, como se tivesse alguma dívida. Muito pelo contrário. Continuando, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Então, beleza. Através, ele não está comentando porque uma das coisas dessa importância, né, de a gente conversar sobre isso de Abraão, porque isso também tem tudo a ver conosco, entende? Ele vai começar a falar sobre isso agora, que não só aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Assim como Abraão alcançou as promessas pela fé, nós também podemos alcançar as promessas de Deus através da fé em Jesus Cristo. E por isso que essa tópico, né, sobre esse exemplo de Abraão está nesse estudo sobre fé, entende? Ele é um exemplo, entendeu? Por isso é chamado pai, entendeu? Ao qual gerou esse exemplo e de grande tamanho a fé, como também, né, fazendo relação à sua promessa de receber um filho, né? Ser o pai de muitas nações e aquela promessa que Deus falou para ele que enfim, que ele seria o pai de muitas nações. E ele é o nosso pai, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem criou. E Deus dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existisse. Abraão conta toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. A fé, né, crer em Deus está muito ligado com a esperança, né? Por exemplo, quem crê numa coisa que está perto, né? Quem crê numa coisa que já aconteceu. Entende? Abraão confiou em Deus até mesmo contra toda esperança, contra qualquer, por exemplo, possibilidade física, né? Qualquer pensamento, ou qualquer circunstância, entende? Estava muito além disso. Ele pensa que ele confiou em Deus, entendeu? Que dá vida aos mortos, chama a existência as coisas que não existem, que Deus é todo-poderoso, entende? Podia fazer coisas inimagináveis, entendeu? A despeito das suas circunstâncias, daquilo que ele conseguia racionalmente enxergar, entende? Visualizar. Então, resumindo, é isso. Continuando. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, abre aspas, isso lhe foi também acreditado como justiça. Esse versículo, né, não sei muito o que explicar, o que comentar, muito lindo, né, mas falando justamente isso que a gente acabou de comentar, que a despeito, né, das circunstâncias, Abraão teve fé em Deus, entende? Que ele realmente foi fortalecido na sua fé, deu glória a Deus, por quem Deus era, não pela circunstância, entende? Ele enxergou o Criador,
não a criação, a sua situação. Entende? Extremamente importante para nós hoje em dia isso também. Agora, continuando. E as palavras, abre aspas, lhe foi creditada, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. Para nós, os que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, nesse último versículo, né, esse capítulo, nós lemos o capítulo 4 de Romanos, e esses últimos versos é o clímax, entende? Tudo sobre isso que ele conversou sobre Abraão e falou sobre a justificação na fé. Por que ele está falando sobre Abraão? É agora, entende? Para falar sobre isso. Que não apenas para Abraão que ele foi acreditado, entende? Mas também para nós que tivemos esse mesmo exemplo de fé que Abraão teve em Deus, entende? Assim como Abraão teve fé em Deus, ele também é o pai da fé de todos aqueles que têm fé nesse mesmo Deus, entende? E assim, Deus também nos acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos. Olha, independente de qualquer circunstância da morte, né? Jesus foi capaz de ressuscitar, entende? Deus ressuscitou Jesus Cristo. Ou seja, isso é muito importante também para nós, porque a despeito de qualquer pensamento, circunstância, dizendo assim, não, a morte é o fim. Mas não, a gente tem fé que não é o fim, entende? Que através de Cristo, Jesus vai voltar e através da fé em Cristo, nós não seremos acreditados como justiça também, seremos perdoados, remidos e reconciliados com Deus. Estaremos para sempre com Ele no seu reino. Viveremos eternamente com Ele, onde não vai haver mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. É a nossa grande esperança, é a nossa maior alegria, a glória de Deus. Então, resumindo, é isso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus Cristo é o grande pilar, né, na nossa justificação, entende? Que nem a gente conversou sobre o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte, a sua vida, o seu sacrifício, a sua ressurreição, é o que nos justifica diante de Deus. Se ele não tivesse feito isso, nós não seríamos justificados diante de Deus, nunca alcançaríamos essa graça de estarmos no reino de Deus, no paraíso. Mas através da glória de Cristo, através dos méritos de Cristo, nós obtivemos através da fé nele acesso a essa graça. Então, resumindo, é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa apresentação. Outros materiais estão disponíveis no link do blog. Se caso alguém também queira compartilhar, pode ficar à vontade, ou se inscrever no canal para ter acesso aos próximos vídeos. Fiquem à vontade. Agradeço muito aí. E é isso. Nesse nosso estudo nós estamos conversando sobre a fé, né? Aprender que devemos confiar nossas vidas a Cristo. E Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus. Valeu!